Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre o sumiço do Arthur Lira. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, começou a ser vinculado em vários veículos da mídia tradicional a possibilidade e a discussão de o Arthur Lira se tornar ministro do governo do presidente Lula. À época, tanto em análises aqui minhas, que são feitas todos os dias, de segunda a sexta, às 16 horas, no Carlito Neto na Fórum, eu também tinha falado em lives que eu participo aqui na Revista Fórum, que para mim não faria sentido algum o governo trazer o Arthur Lira para ocupar uma pasta de ministro, porque ele era uma figura que gerava risco e que era melhor ter ele próximo do que ter ele distante, e que eu estava achando até estranho, né, a mídia aderindo a esse discurso, a mídia tradicional, corporativa, ligada ao mercado, porque qual o sentido de a mídia apoiar a indicação do Arthur Lira, se não pelos próprios interesses em ter um agente seu dentro do governo em um cargo talvez muito relevante? As pessoas chegaram até a dizer ali que o Arthur Lira poderia ocupar o cargo de articulação política, outros disseram que ele poderia querer o cargo de ministro da Saúde, outros que ele queria ter um outro cargo, até da Casa Civil teve gente aí que chegou a citar, né, e isso nunca foi nem cogitado. E muita gente me perguntou por que eu era contra o nome do Arthur Lira, mas não era contra, por exemplo, o nome do Rodrigo Pacheco. E a minha explicação foi bem simples, 2 pontos. O principal: o Rodrigo Pacheco estava claramente disposto a discutir política sem chantagear o governo, como aconteceu com o Arthur Lira. Apesar de acontecer em alguns momentos o próprio Pacheco ali fazendo algumas cobranças ao governo do presidente Lula, ele em momento algum colocou o Lula contra a parede, chantageando como o Arthur Lira fez em diversas oportunidades. Também nunca deu entrevistas dizendo que dentro do governo Lula existiam ministros que eram inimigos, desafetos pessoais dele. E sem falar que ele faz parte de um partido que é o PSD, que apesar do Kassab achar que ele é muito maior do que ele, pessoa, Kassab é, o partido dele realmente é um partido grande e relevante e que tem uma boa relação com o presidente Lula, hoje, diferente do partido do Arthur Lira, que apesar de ter espaço ali no governo do presidente Lula, a relação não é tão boa. Basta ver o que o próprio oportunista do Ciro Nogueira tem feito, né? O Ciro Nogueira, por exemplo, já mandou recado no passado para a Gleisi, dizendo que voltou ao centrão, que está disposto a dialogar, que está cansado de ficar ligado ali à extrema-direita e tudo mais. E aí se cogitou a possibilidade do Rodrigo Pacheco vir para o governo do presidente Lula, ocupar uma pasta de ministro. Eu falei que fazia sentido, algumas pessoas chegaram até a citar que ele seria ministro ali da pasta da Segurança Pública, que hoje está na mão do ministro Ricardo Lewandowski. Eu não sei se seria a pasta que eu colocaria ele, mas eu até entendi. E até porque existe a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser candidato ao governo em Minas Gerais ou a outro cargo com possibilidade real de eleição, e que no caso especificamente do Rodrigo Pacheco, faria sentido você dar um espaço para alguém que teria se mostrado supostamente mais aliado ao governo, mais fiel ao governo do que o Arthur Lira. Aí você ia colocar o Arthur Lira dentro do governo, você arranjaria de cara um problema com o clã Calheiros, aqui em Alagoas, aqui no Nordeste brasileiro, que é um clã que tem se mostrado fiel ao presidente Lula. Segundo, você continuaria dando destaque para o Arthur Lira, que ele não deve e nem merece ter. Só para vocês terem noção, por exemplo, há alguns meses atrás, o partido do Arthur Lira, o PP, fez uma pesquisa para ver como é que estaria ali a avaliação do seu deputado federal no estado de Alagoas e com a possibilidade do Arthur Lira, por exemplo, ser candidato e ser eleito senador pelo estado de Alagoas. E, meus amigos, a possibilidade é pequenininha, é quase nula. Tanto que o próprio Arthur Lira quanto o partido do Arthur Lira ficaram decepcionados. E aí você tem quase que uma morte em vida política do Arthur Lira, e você ia deixar o governo, ou melhor, o governo ia dar espaço para o Arthur Lira, para que o Arthur Lira tivesse uma sobrevida, para que o Arthur Lira tivesse uma outra possibilidade de ficar chantageando, de ficar ameaçando o governo? Não. Várias pautas que foram ditas bombas, por exemplo, que caíram no colo do governo, entre elas a taxação das blusinhas da Shein, né, como a gente costuma brincar, foi uma pauta defendida pelo Arthur Lira e que ele colocou a faca no governo do pescoço. Ele falou: vocês têm 2 opções, ou a gente tributa tudo em 60% de $0 em diante, né, de $1, 1 centavo de dólar em diante, ou vocês cedem um pouquinho para a gente fazer uma tributação de pelo menos 20%. E aí o governo teve de negociar, como a gente sabe. Muita gente, inclusive de forma desonesta, disse que foi um pedido do Lula, que foi isso, que foi aquilo. O Haddad até esclareceu isso de novo esta semana em uma entrevista que ele deu
para o Flow Podcast alguns dias atrás, onde ele explicou essa questão da tributação das compras feitas nos marketplaces internacionais, e tem até entrevistas do Arthur Lira que eu já mostrei, tanto no meu canal lá, o Historiador, quanto em participações aqui que a gente já fez na revista Fórum, onde ele admite que o preço ali, a tributação, foi um pedido feito por empresários do varejo brasileiro. E chegou até a citar algumas empresas que eu não vou citar aqui, por exemplo, para vocês, mas isso caiu no colo do governo. E é o que aconteceu. Eu dizia lá o seguinte: deixa o Arthur Lira sem espaço, deixa o Arthur Lira sem poder, que ele vai sumir. Dito e feito. 40 dias aproximadamente após a eleição do Hugo Mota, sucessor do Lira, para ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, hoje vocês mal escutam falar do Arthur Lira. E até este momento, a única proposta que o Arthur Lira endossou foi um requerimento para criar a Frente Parlamentar Mista do Jogo Responsável, uma frente parlamentar, inclusive, que já está em funcionamento, tá? Que já está em funcionamento e que conta com a assinatura do Lira e de mais 201 deputados. Não tem, por exemplo, nenhum projeto de lei apresentado, nenhuma PEC apresentada pelo Arthur Lira, absolutamente nada, nada. Ele participou, até o momento agora, de 5 das 12 sessões que se teve na casa do plenário, né, na Câmara dos Deputados, e faltou 7 sessões justificadas. Então, assim, a morte, como a gente costuma dizer, política do Arthur Lira está acontecendo. Imagina se o governo desse espaço para o Arthur Lira continuar parasitando de alguma maneira o governo. Aconteceria mais ou menos o que aconteceu com o Davi Alcolumbre, que muita gente não imaginava que o Davi Alcolumbre voltaria tão rápido para ocupar o cargo de presidente do Senado como ele voltou. Ele ficou fora ali, né, duas gestões, as 2 eleições do Pacheco, voltou, ocupou cargos importantes durante o período que o Pacheco foi presidente, né? Presidiu, por exemplo, a CCJ, que é uma comissão que dá destaque nacional também, porque tem várias pautas polêmicas que passam por lá. Então você consegue destaque, você consegue dar entrevistas na mídia com frequência. E se você quiser apagar uma pessoa da discussão pública, ainda mais uma pessoa tão desonesta politicamente, infiel politicamente e à espreita de tudo e de todos dentro da política, como é o Arthur Lira, a maneira que você tem de, entre aspas, matar politicamente essa pessoa é reduzir a sua relevância. Quando ele deixou de ter o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, antes dele deixar o cargo, na verdade, eu já tinha explicado para algumas pessoas que não faria sentido o Arthur Lira dentro do governo. E aí algumas pessoas falavam assim para mim: não, mas é porque o Arthur Lira tem um bom trânsito no Congresso Nacional, ele foi um presidente, né, da Câmara, as pessoas vão ouvir o Arthur Lira, porque ele dá as cartas no PP. E eu falei e repito, quem dá as cartas no PP é o dono do PP, que é o senhor Ciro Nogueira. Ele deixou, evidentemente, o Arthur Lira ali se sentir levando o barco, porque o Arthur Lira é presidente da Câmara. Acabou o poder? Venha para minhas mãos. Tanto que ele ainda no ano passado, o Ciro Nogueira, procurou a Gleisi Hoffmann e mandou um recado: estou de volta ao centrão. Ou seja, estou me distanciando da extrema-direita bolsonarista, quero vir para o centrão de novo para dialogar, para conversar. E a minha análise, aparentemente, passaram-se 3 ou 4 meses, que eu acho que isso começou a ser citado entre outubro e novembro do ano passado. Final de outubro, final de novembro, começo de dezembro, não lembro exatamente. E eu estava certo. Não ter o Arthur Lira no governo foi um acerto do presidente Lula. Em pouco mais de 40 dias, o Arthur Lira morreu politicamente. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui se você também imaginava que aconteceria isso. Comenta se você acha que seria um erro do governo não ter colocar o Arthur Lira e se foi um acerto do governo não ter colocado o Arthur Lira. E se você lembra da análise que a gente fez aqui falando que não faria sentido algum o governo trazer o Arthur Lira para o governo. Afinal, isso daria uma sobrevida que ele não precisaria ter, já que, após deixar o cargo de presidente da Câmara, o próprio Ciro Nogueira falaria: me devolva o partido, quem manda agora sou só eu. Você não tem mais cargo de presidente da Câmara, deixa aqui o doce comigo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixe o seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!